Oi, pessoal. Meu nome é José Alexandre e hoje vamos discutir um assunto bastante interessante e importante dentro da área de gestão de pessoas, que, de certa forma, ele aparece aí implícito em diversos conteúdos da área de administração de recursos humanos ou gestão de pessoas, e vamos tentar hoje apresentar para vocês, né, a ideia do que seriam políticas de recursos humanos ou políticas de gestão de pessoas. Então, nesse momento, é importante que a gente faça, né, um apanhado, uma ideia geral do que seria essencialmente, né, a ideia do que seria uma política. Existem várias políticas nas organizações, não é isso? Existe até o conceito da política dentro da possibilidade dos cenários políticos, institucionais, os partidos políticos, não é isso? As políticas governamentais e, obviamente, né, a ideia da nossa aula de hoje é tratar sobre as políticas internas da organização, essencialmente, né, uma das políticas que seria a política de gestão de pessoas, ou a política de recursos humanos. Ok? Um assunto bastante interessante e, de certa forma, né, ele está embutido, né, numa série de conceitos específicos dentro da área de gestão de pessoas, e hoje, né, nessa aula, vamos tentar extrair a essência do conceito. Tá bom? Vamos lá então? Bom, em todas as minhas aulas, normalmente, eu começo com algumas definições importantes. Eu gosto de trabalhar definições porque, com a definição, você sabe o que é, né, e elimina o que não é. Então, na realidade, né, quem não define, né, acaba tendo possibilidades, né, maiores de errar. Então, a ideia é que, primeiro, a gente fale um pouquinho sobre a gestão de pessoas, né, qual o objetivo da gestão de pessoas, e a ideia é que a gestão de pessoas é uma função organizacional. Assim como nós temos a ideia de marketing, finanças, não é isso? Produção, gestão de pessoas é uma função importante. Se você considerar a ideia de qualquer organização precisa gerenciar pessoas. Por quê? Porque as organizações são feitas para pessoas e são feitas por pessoas. Então, na realidade, o nosso conceito de organização, ele centraliza, ele, de certa forma, orienta-se para pessoas. Então, a ideia de que a função organizacional, a função gestão de pessoas, ela deve ser integrada, né, e, de certa forma, encarada sob uma perspectiva sistêmica. Veja bem, né, uma perspectiva integrada, como um conjunto de políticas e práticas que devem atender aos interesses e expectativas da empresa e das pessoas, né, e, obviamente, das organizações. O que a gente tem, nesse momento, é a importância da gestão de pessoas e o fato da gestão de pessoas, de certa forma, ser implementada através de políticas. Não é isso? Um conjunto de políticas e práticas que devem atender aos interesses e expectativas tanto das organizações quanto das pessoas. Um sistema de recursos humanos também se define, né, como um conjunto de subsistemas, ou seja, temos um sistema, né, e um conjunto de subsistemas. Então, os subsistemas fazem parte do sistema maior. Políticas e procedimentos que direcionam o comportamento e o desempenho das pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, na realidade, né, quando nós estamos falando, né, da organização, a organização ela é composta de vários subsistemas. E um desses subsistemas seria o subsistema de recursos humanos. Na realidade, né, cada um desses subsistemas é constituído também por políticas. E, obviamente, como o subsistema de gestão de pessoas, né, ele faz parte do sistema maior, ele também precisa de políticas no sentido de que direcionem principalmente o comportamento das pessoas. Então, na realidade, né, as políticas, elas de certa forma, acabam fazendo parte até da própria definição da gestão de pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho então agora sobre política, né? A ideia do que seria uma política organizacional. A ideia é que a política é um conjunto de declarações escritas, conforme Lacombe define, um conjunto de declarações escritas
a respeito das intenções da instituição em relação a determinado assunto, no nosso caso especificamente aplicado à gestão de pessoas. Indicam os meios e a forma desejados para atingir os objetivos principais. As políticas são formuladas, em geral, de forma ampla e proporcionam aí, né, as linhas mestras para orientar as decisões mais importantes, né, e a formulação de objetivos setoriais e das normas. Então, observe a importância das políticas, né? De certa forma, essas políticas vão determinar as linhas mestras de ação das pessoas. Não é isso? Vão balizar, vão dar apoio ao processo decisório, né, no que concerne a um determinado assunto. Então, na realidade, eu posso ter uma política institucional como um todo, né, e uma série de políticas mais direcionadas a determinadas áreas. O professor Chiavenato argumenta ainda que as políticas são regras estabelecidas para governar funções e assegurar que elas sejam desempenhadas de acordo com os objetivos desejados. Então, mais uma vez, né, a ideia é de que essas políticas vão direcionar a ação das pessoas. Não é isso? Então, de uma maneira geral, é importante que a gente entenda o conceito do que seria uma política. Não é isso? Então, temos duas boas definições de política. Muito bom. Agora, em relação, então, a políticas de gestão de pessoas, a política de recursos humanos, né, a gente poderia, né, citar alguns propósitos das políticas de recursos humanos. Vamos lá. Estabelecer programas e incentivos que objetivem a manutenção do colaborador da empresa por mais tempo, diminuindo aí consideravelmente os custos com a administração, né, desses empregados. Então, na realidade, né, a ideia é que o propósito, né, os objetivos, né, dessas políticas de gestão de pessoas, elas incidem naturalmente nas pessoas. Então, propósito, objetivo essencial. Não é isso? Ou seja, programas, né, iniciativas que, de certa forma, objetivem a manutenção dessas pessoas dentro das organizações. Não é isso? E é óbvio, né, a gente também tem que pensar nisso, né, que a gente consiga gerenciar, né, reduzindo custos, né, e esses custos, né, a gente precisa entender que também são necessários na nossa avaliação gerencial. Proporcionar maior e melhor flexibilização em matéria de recrutar, selecionar, treinar e avaliar o desempenho dos funcionários. E aí, né, nós temos a ideia dos principais subsistemas da área de gestão de pessoas, das principais atividades e funções, né, da área de gestão de pessoas. Então, é lógico que essas políticas elas vão ser direcionadas, né, justamente para proporcionar, né, o melhor desempenho dessas áreas. Adequar a administração de cargos e salários à dinâmica do mercado de trabalho. Também, né, é importante que a gente tenha estabelecido um equilíbrio salarial, né, uma possibilidade de desenho de cargos e salários dentro de uma perspectiva realista, tanto do mercado quanto da organização, né, e, obviamente, isso também é instituído em função das diversas políticas organizacionais. Bom, as políticas de recursos humanos, segundo o professor Chiavenato, procurariam condicionar o alcance dos objetivos e o desempenho das funções de pessoal. É lógico, né? Mais uma vez, a ideia central do conceito de qualquer política. O Chiavenato esclarece ainda que práticas de recursos humanos devem estar adequadas às filosofias e políticas da organização e, de forma geral, né, devem abranger, né, os 5 subsistemas que nós identificamos a seguir. Como eu disse para vocês, né, a área de gestão de pessoas pode ser entendida como um subsistema da organização. E a gestão de pessoas também pode ser subdividida em outros subsistemas, não é isso? Então, a ideia, né, da perspectiva processual. Então, nós temos, né, a ideia dos subsistemas de gestão de pessoas. Olha aí. Bom, em relação à ideia desses subsistemas, nós temos especificamente políticas que devem ser associadas a cada um desses subsistemas. A partir do momento que entendemos que políticas seriam aí, então, procedimentos ou instruções para que a gente pudesse, de certa forma, tomar melhores decisões a respeito de determinados assuntos. E é lógico, né, isso vai balizar aí o comportamento das pessoas.
Bom, políticas de suprimento, também chamadas políticas de provisão de recursos humanos, com atividades de recrutamento, seleção, né, integração de pessoal. Aplicação de recursos humanos, com a descrição de cargos, movimentação interna, né, desses indivíduos, plano de carreira e avaliação de desempenho. Políticas de manutenção de recursos humanos, através de critérios de remuneração e benefícios, trabalhos de motivação, segurança e qualidade de vida para os funcionários. Então, os senhores observem, né, que, na realidade, cada uma dessas funções ou subsistemas de gestão de pessoas, nós temos associados um conjunto de políticas específicas para cada uma delas. Desenvolvimento, políticas de desenvolvimento, não é isso? Desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento, né, de recursos humanos, que, através de programas de preparação e reciclagem e desenvolvimento do potencial a médio e longo prazo, né, e considerando aí as mudanças comportamentais. Né? Então, na realidade, a gente tem aí uma série de programas de treinamento e desenvolvimento nas empresas. Nós temos iniciativas, inclusive, né, de universidades corporativas e uma série de outros projetos bastante interessantes que envolvem aí a área de desenvolvimento humano. Então, precisamos de políticas para isso. Controle e monitoração de recursos humanos, né, políticas também, né, com a disponibilidade de informações quantitativas e qualitativas sobre a força de trabalho disponível na organização, né, e critérios de auditoria e controle, né, para a aplicação e adequação dessas políticas, procedimentos referentes aos recursos humanos da organização, eventualmente sanções e também até punições. Não é isso? Então, na realidade, as organizações, como um conjunto de subsistemas, né, cada um desses subsistemas também nós temos um conjunto de políticas específicas para a adequação e a integração desses subsistemas. Bom, a partir então das políticas, né, que nós estabelecemos nas organizações, o que a Venato afirma que os procedimentos, né, essas rotinas, elas podem ser implementadas, que são os cursos de ação, né, pré-determinados para orientar o desempenho das operações e atividades até cotidianas da organização, né, tendo em vista os objetivos, né, da organização. E aí a gente apresenta, né, um quadro para vocês, um conjunto de quadros que, de certa forma, vão direcionar melhor o seu entendimento. Lembrando, mais uma vez, né, que as políticas elas acabam, né, sendo desdobradas em procedimentos e ações específicas. Mas também nós temos que ter cuidado, né, para que, né, a gente não fique engessado. Né? Política e procedimento para tudo também atrapalha.